Pai Senhor, pessoal, meu nome é Alexandre, esse é o canal Conjuntura e hoje nós vamos dar prosseguimento à série de vídeos sobre batismo. Especificamente hoje sobre o tema: qual a idade ideal para se batizar? Será que é certo batizar crianças? Será que eu devo me batizar somente com 30 anos, a idade de Cristo? Pois é isso que nós vamos ver mediante a palavra de Deus. E desde já eu te convido a se inscrever no canal, apertar no sininho para você receber as novidades, dar um like, compartilhar o vídeo e também na descrição comentar sobre o tema ou sugerir novos temas para nós trazermos aqui no canal Conjuntura. Amém? Então desde já também eu te convido a pegar uma caneta e um papel para você anotar as referências e consultarmos a palavra de Deus sobre o assunto. Então vamos lá. Primeira referência que eu vou te trazer está no livro de Atos, que é o livro que nós vamos ter a maioria das referências, e falar sobre o batismo de Paulo. Livro de Atos, capítulo 9. Aqui, esse capítulo, até o 18, descreve aqui o encontro que Paulo teve com Jesus, até o seu batismo. Então, Paulo, obviamente, já um homem adulto, um homem consciente, um homem ali já com entendimento. Então Paulo teve um encontro com Cristo, ficou cego por alguns dias. O Senhor deu a missão para Ananias conversar e instruir Paulo. E Paulo, depois de instruído, foi batizado, especificamente nos versículos 17 e 18, que diz assim: E Ananias entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. Então nós temos aqui o exemplo do apóstolo Paulo, um homem já adulto, foi ministrado por Ananias, foi instruído por Ananias, e aí, em seguida, foi batizado nas águas por Ananias. Amém? Vamos para um outro exemplo de batismo, que é o batismo de Lídia, que está no livro de Atos, no capítulo 16. Vamos ver aqui. Atos, capítulo 16. A partir do versículo 14, diz assim: E uma certa mulher, chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou, dizendo: Se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali, e nos constrangeu a isso. Então aqui, mais uma pessoa adulta, agora Lídia. Estudiosos descrevem que Lídia era uma mulher de posses, uma mulher que, como ela trabalhava com comércio, uma mulher que tinha, digamos assim, tinha poder aquisitivo, era uma pessoa que não era pobre, uma pessoa de posses. E também, provavelmente ali, quando diz aqui que batizou tanto ela como a sua casa, o texto não deixa específico se ela tinha uma família com filhos, se tinha esposo. Mas com certeza ela deveria ali ter serviçais, empregados, que foram ministrados e foram batizados nas águas. Então aqui mais um exemplo de uma pessoa adulta que ouviu a pregação do Evangelho e decidiu depois ser batizada nas águas. Amém? Vamos para outro exemplo que também está no livro de Atos, no capítulo 2. No versículo 41, uma passagem muito conhecida, que fala sobre o batismo de quase 3.000 almas. O contexto diz assim, da passagem: Paulo vem ministrando, se você pegar o 37, aqui, ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, varões irmãos? E disse-lhe Pedro: Arrependei-vos
e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, novamente é ministrada a palavra, surge uma pergunta que devemos fazer. Perguntaram ao apóstolo Pedro, o que devemos fazer então? E aí Pedro instrui, arrependei-vos. Então, somente uma pessoa adulta, ela pode se arrepender e reconhecer que ela é uma pecadora e que carece da graça de Deus para a salvação, né, para a remissão dos seus pecados. Então aqui, além de mostrar que ali eram pessoas adultas, também descreve qual é a ação que deve ser feita para que eu tenha a condição de ser batizado nas águas. Eu tenho que ouvir o Evangelho, reconhecer que eu sou pecador e pedir ao Senhor que Ele, né, me limpe, né, que Ele me lave dos meus pecados mediante o meu arrependimento. E aí sim, tendo a consciência disso, eu devo me batizar nas águas. Amém? O texto aqui deixa bem claro sobre isso. Batizaram pessoas adultas. Amém? Vamos lá para outro texto. Um outro também muito conhecido que fala sobre o carcereiro, que é o texto de Atos no capítulo 16. E nós vamos ver aqui, vamos ler a partir de 29. E pedindo luz, saltou dentro e trêmulo, se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse, Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. O que aconteceu em seguinte? No 32, e lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. Então, mais uma vez, uma pessoa pergunta, o que devo fazer? Né? E foi instruído, crê no Senhor Jesus, tu e a tua casa. Então, o carcereiro leva os apóstolos, discípulos, né, de Jesus até a sua casa. Ali são ministrados, né, sobre a verdade. E depois disso, tendo sido ministrados, né, ali, eles decidem se arrepender, entregar sua vida a Cristo e logo em seguida são batizados. Amém? Então, mais uma situação de uma pessoa adulta, né, que tem ali a consciência do seu estado ali, um estado de pecado, de carente da graça de Deus, né, e que depois confessa que é pecador, entrega sua vida a Cristo e aí sim passa a estar habilitada a ser batizada nas águas. Amém? Vamos ver mais um texto que agora fala a questão sobre crianças. Né? Se você discorrer aqui na Bíblia, especificamente no Novo Testamento, e também se você quiser folhear também no Antigo, você vai ver que não tem nenhum registro bíblico de batismo em crianças. Não tem absolutamente nada. O que tem registrado sobre crianças? E aí você percebe que a tradição, né, judaica, né, do povo hebreu ali, israelita, quando era um menino, eles circuncidavam esse menino, né? E ali, especificamente no livro de Levítico, no capítulo, se eu não me engano, no capítulo 12, se você quiser depois folhear com mais cuidado, você percebe toda a questão sobre o que fala sobre a purificação da mulher, da criança, no caso menino, da menina, tudo aquilo que instrui, né, em relação à criança. Mas não diz nada aqui sobre batizar essa criança, né, seja por imersão, por efusão, por aspersão. Não diz nada. Né, apenas que o menino, o homem, era circuncidado. Né. E também,
se nós pegarmos o texto aqui no Novo Testamento, Jesus Cristo deixa bem claro algo muito importante que está no livro de Mateus, no capítulo 18, nos versículos 3 e 4. Mateus 18, 3 e 4. Vamos ler então desde o primeiro versículo. Naquela mesma hora chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: Quem é o maior do reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, a pôs no meio deles e disse: Em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrarei no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior do reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome uma criança tal como esta, em mim me recebe. Né? Então aqui deixa claro que o reino de Deus, ele é das crianças. Em que sentido? A criança ela não tem malícia, a criança não tem ainda o entendimento do certo e do errado, do pecado. Portanto, fica também muito complicado você pregar um evangelho a uma criança que não tem o entendimento que o adulto tem, e ela tente compreender a diferença e a situação de pecado, né, de estar em santificação, de pedir perdão. Ela não tem esse entendimento. Deus sabe a partir de que idade, de que momento uma criança ali entrando ali na pré-adolescência, Deus ele sabe quem tem de fato o entendimento e quem não tem. Mas uma criança, principalmente uma criança de colo, né, uma criança recém-nascida, digamos assim, ela não tem essa consciência. Então como é que eu vou pregar o evangelho para essa criança e ela entender a questão de pecado, a questão de pedir perdão, de se arrepender, e aí toma uma decisão de batismo? Não tem como. E a Bíblia também não cita nenhum exemplo de batizar crianças. Ao contrário, era uma tradição apresentar a criança no templo. E aqui também, o que acontecia naquela época é que as pessoas que congregavam no templo, e quando elas tinham uma criança, era uma tradição levarem até o rabino, e o rabino orar sobre elas, mas não batizar as mesmas, nem por efusão, nem por aspersão, e muito menos por imersão, até por se tratar de uma criança, né? É muito perigoso pegar uma criança e colocar dentro do tanque batismal, né, no rio, e mergulhar essa criança, não é? Tanto é que o próprio Jesus Cristo, que é o nosso maior exemplo a seguir por toda a Bíblia, ele foi apresentado no templo quando criança. E nós vamos ver no livro de Lucas, no capítulo 2, no versículo 22. Lucas 2, 22, deixa bem claro para nós o que aconteceu com Cristo. E cumprindo-se os dias da purificação, que é justamente a questão porque ele foi circuncidado, por isso que eu falei para você ir no livro de Levítico para entender como é que é a questão da purificação após a circuncisão e tudo mais. Aqui diz: e cumprindo os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Segundo o que está escrito na lei do Senhor, todo macho primogênito será consagrado ao Senhor. Então era o que? A circuncisão é uma consagração ao Senhor. E ele foi apresentado no templo. Apresentado no templo. Jesus só foi batizado quando adulto, aos 30 anos de idade, e nós vamos conferir aqui a passagem bíblica que está no livro de Marcos, no capítulo 1, logo no início do livro, né? Marcos 1,
E aqui tem a descrição, né? E nós vamos pegar especificamente o meu versículo aqui. Do 9 a 10 diz, ó. E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré da Galiléia, foi batizado por João no Rio Jordão. Então, Jesus já adulto foi batizado. Ele não foi batizado quando criança. Foi apresentado quando criança, foi circuncidado, né? Foi apresentado depois da purificação, e aos 30 anos, aí sim, foi batizado nas águas por João Batista. E o que eu li, e vamos testificar, quer dizer, comprovar que é preciso a pessoa ter consciência, a pessoa saber, ter entendimento do que é pecado, se deve tomar decisão ou não. O próprio livro de Marcos, ele nos instrui isso no final do livro, no capítulo 16, a partir do versículo 15, ele deixa bem claro que, ó, e disse-lhes, Marcos 16, 15, e disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ele não fala pregar o evangelho para qualquer idade, não, a toda criatura. Mas, 16, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, como é possível você pregar para uma criança que não tem esse entendimento e ela passar a crer? Até porque ela não sabe o que ela está fazendo, ela não sabe diferenciar uma ação pecaminosa de uma ação, né, não pecaminosa. Então, irmãos, é o que a Bíblia nos diz aqui, é o que a Bíblia nos respalda sobre em que momento é o ideal a pessoa se batizar. A partir do momento que ela entende o que é pecado, o que não é pecado, e que ela entende que ela carece da graça do Senhor e demonstra arrependimento pela vida que ela está levando até então. Amém? Então, desde já, muito obrigado. Deus abençoe você e sua família. Se inscreva no canal, aperte no sininho, dê o like, compartilhe o vídeo e até a próxima. Paz do Senhor.